O tema de hoje é falta ao serviço devido a uma possível contaminação pelo coronavírus. É um tema bastante polêmico e muito atual. Bem, inicialmente é bom frisar que essa discussão ela só cabe naquelas situações em que a empresa está funcionando totalmente ou parcialmente. Se a empresa ela está fechada por conta de decisões do governo estadual, federal ou municipal, não tem grandes implicações essa discussão. Antes de tudo, é necessário a gente distinguir duas situações distintas, que é tratada pela doutrina trabalhista: a falta justificada e a falta abonada. O que seria isso? Falta justificada é aquela que impede a empresa de punir o empregado quando ele deixa de comparecer ao serviço. Essa punição pode ser uma advertência, pode ser uma suspensão, em algumas situações repetitivas até a dispensa por justa causa. Já a falta abonada é aquela que impede a empresa de descontar do salário aquele dia que o trabalhador faltou ao serviço. Em algumas situações a falta é ao mesmo tempo justificada e ao mesmo tempo abonada. Então, a partir dessas premissas, vamos analisar a questão da contaminação pelo coronavírus. Bem, no caso, se o empregado ele se contaminou com o coronavírus, ele pode estar em duas situações. Ele pode estar sintomático ou assintomático. E um assintomático, no caso, que a doença se manifesta e provoca a incapacidade para o trabalho. A partir desse momento, nós temos também em cena dois institutos, que é tanto do direito previdenciário quanto do direito do trabalho. A questão da doença e a questão da incapacidade. Porque o INSS ele só faz o pagamento do benefício previdenciário a partir do 15º dia de afastamento do empregado quando há incapacidade. Veja que a lei previdenciária fala em auxílio doença, mas na verdade trata-se de auxílio por conta da incapacidade para o trabalho. Porque há situações em que o trabalhador tem uma doença e essa doença não provoca incapacidade. Eu mesmo posso ter alguma doença que não está se manifestando e eu estou em plena capacidade. Portanto, apesar de se falar em auxílio doença, na verdade é um auxílio que é devido ao segurado, no caso o empregado, pela perda da capacidade laboral. Pois bem, nessa situação do coronavírus, há casos em que o trabalhador ele tem os sintomas da doença e, consequentemente, ele não pode trabalhar pela incapacidade. E tem os casos assintomáticos, em que ele tem a doença e ele pode trabalhar. O que ocorre é, a Lei 13.979, ela diz lá expressamente, que foi a lei da pandemia, que ela foi aprovada logo no início desse ano, ela determina que as faltas ao serviço em decorrência das aplicações das medidas de isolamento, de quarentena, são consideradas como faltas justificadas. Ou seja, o empregador não pode sancionar o empregado pelo fato dele não ter ido trabalhar. Tá? Mas não é uma falta abonada. As faltas abonadas estão no artigo 473, principalmente no artigo 473 da CLT, aquelas faltas pelo casamento, licença paternidade e por aí vai. São vários casos lá, para doar sangue e tal. São faltas ao mesmo tempo abonadas e ao mesmo tempo justificadas. Então surge nessa situação a Lei 13.982, que tratou lá do auxílio emergencial, devido para aquelas pessoas que não trabalham ou são profissionais informais, digamos assim. Então foi inserido lá um dispositivo dizendo que os dias de afastamento do empregado por conta da infecção com o coronavírus que provoque a incapacidade serão pagos pelo INSS desde o início. Tá? Desde o início, assim, são devidos pelo INSS. A empresa continua pagando e faz o desconto do que ela pagou perante o INSS, mas desde o primeiro dia. Isso não ocorre com as outras doenças incapacitantes. As outras doenças incapacitantes, o INSS só se responsabiliza a partir do 15º dia. A partir de então o empregado já está afastado do serviço, né? Desde o primeiro dia até o 15º, a partir do 16º, na verdade, a partir do 16º quem entra em cena é o INSS.
e o INSS ele não faz o ressarcimento desse valor que a empresa pagou inicialmente. Mas no caso do coronavírus, sim, por expressa determinação legal. Agora vejam que interessante, isso só acontece se provocar incapacidade laboral, se o coronavírus ele provocasse incapacidade. Se for um caso assintomático, a lei não dá qualquer, digamos assim, proteção para o trabalhador. E também não determina que o INSS faça o pagamento desse benefício porque ele está plenamente capaz. Consequentemente, a empresa também não tem a obrigação de pagar o salário desse trabalhador quando ele está infectado e está assintomático. Uma situação muito difícil, muito injusta, mas a lei, a previsão legal é nesse sentido. Tá? O que pode acontecer é o empregador ser cauteloso e afastar esse trabalhador da prestação de serviço, do convívio com seus colegas de trabalho, porque, caso contrário, ele poderá infectar todo o estabelecimento e provocar até um prejuízo muito maior para a empresa, que deixa de funcionar, e podendo se responsabilizar civilmente, na Justiça do Trabalho, é claro, por conta de não ter adotado essas medidas de afastamento. Tá? Para, digamos assim, minimizar talvez possível prejuízo para a empresa, esse empregado que está assintomático, ele pode, digamos, ser concedido a ele aquelas medidas que estão lá na MP número 927, o teletrabalho, a antecipação de férias, um banco de horas negativo para depois ele retornar ao serviço, depois que ele passar daqueles 14 dias que são necessários para que a doença, ou seja, que a pessoa deixe de transmitir a doença. Então essas medidas paliativas podem ser adotadas pela empresa. Agora, se for seguir à risca mesmo a determinação legal, não garante ao empregado o direito de receber os salários por conta desse dia. E nós temos uma terceira situação, que é aquela muito comum, que muitas pessoas têm perguntado, sobre pessoas que simplesmente não tem um vírus. A gente falou até agora de pessoas que têm a doença, que é sintomática ou que não é sintomática, e tem aquelas pessoas que têm receio de se contaminar. Então, o que pode acontecer? Bem, em um eventual grupo de risco, aquelas pessoas idosas que têm comorbidades, grávidas, deve-se adotar aquela mesma medida prevista na MP 927, que seria o afastamento para gozo de férias, que seria o teletrabalho, se for possível, é claro, também o banco de horas negativo, mas o empregador cauteloso, no caso que possua empregados que façam parte do grupo de risco, é interessante que ele promova esse afastamento de acordo com as medidas que foram permitidas pela MP número 926. E nós teríamos uma quarta situação, que é simplesmente o empregado, ele não faz parte do grupo de risco, mas ele tem muito medo de se contaminar. Mas nessa situação, nenhum ordenamento jurídico lhe protege, e também o empregador ele não tem, digamos assim, qualquer tipo de responsabilização por uma eventual contaminação futura que pode acontecer com qualquer pessoa, desde que esse empregador não desenvolva uma atividade de risco, obviamente. Não seja um estabelecimento de saúde. Nessas situações é possível aí você responsabilizar o empregador se por conta de uma eventual doença. Mesmo a Covid, nessa situação, ela pode ser considerada como doença do trabalho. É possível aí que o empregador, se ele não tiver adotado as medidas necessárias, ele pode ser responsabilizado e pagar uma indenização por danos morais e materiais a esse trabalhador. Então, no conjunto, seriam essas diretrizes. A pessoa que tem um coronavírus, que está com a Covid-19, manifesta essa doença e tem incapacidade, esse se equipara aos demais trabalhadores, às demais doenças, e podem ser afastados desde o início da prestação de serviço, e a empresa ela não vai ter prejuízo algum, porque desde o primeiro dia quem é o responsável pelo pagamento é o INSS e não o empregador.